Que Cultura ao Quadrado de hoje tem o prazer de receber Aninha, do grupo de rap Atitude Feminina. É para as mulheres, feito por mulheres, para as mulheres. A gente tem que estar onde a gente quer, em qualquer lugar, invadir mesmo. E é sempre uma letra muito engajada de vocês, né, Aninha? Sim. Vocês têm sempre essa preocupação de passar uma mensagem, de tentar transformar a vida das pessoas pela música. É bem a realidade da periferia de Brasília, né? Onde tem muito crimes, onde tem muita desigualdade e onde tem muita... Principalmente São Sebastião agora cresceu a favela, né? Hoje tem uma favela muito grande. E a gente fala muito essa realidade da nossa comunidade, do que pode acontecer se o rapaz entrar no crime, se a mulher não denunciar, o que pode acontecer com ela. Eu queria que você falasse um pouquinho do surgimento do Atitude Feminina. A gente tem uma cena muito forte do hip hop, das outras artes, teatro, todas as outras artes, uma cena muito forte em São Sebastião. Como é que foi que surgiu o grupo de vocês? Então, a Atitude Feminina, as meninas inventaram de formar um grupo em 2000. Eu era cantora de igreja, não, sou cantora de igreja. E, de repente, eu fui fazer um back vocal para homens, na festa da cidade, e quando eu chego para cantar, tem umas meninas novinhas em cima do palco, eram 3, a Gisele, a Jane e a Ellen. E aí elas começaram em 2000, entraram no Abril pro Rap, no meio do percurso, a Aninha entrou no grupo. E ficamos 4 meninas, sonhadoras, né? Sonhavam num mundo melhor, numa comunidade melhor, sem guerra, sem gangue, sem brigas. E vocês usam a música de vocês para tentar alcançar esse sonho? Sim. Para tentar transformar a realidade da comunidade? Sim. Como é que vocês recebem a resposta do público, a resposta das mulheres, a música de vocês, as letras engajadas de vocês? Em todos os shows é uma surpresa diferente. Em cada show é um choro diferente, é uma lágrima... Mesmo de jovens muito que acho que não sabem nem ainda a linguagem, né? O dialeto, e falar assim, a minha mãe sofreu violência, minha mãe denunciou por causa da música Rosas. E eu colocava a música Rosas dentro do meu quarto, bem alto, para minha mãe entender que minha mãe tinha que denunciar. Então, isso para mim, para Ellen, é muito forte. A gente escutou isso agora em Pirinópolis e para a gente foi muito... Pau, tipo, um rapaz não tinha nem 15 anos. E escutar isso pra gente, saber que a música Rosas, ela invadiu a mente, a cabeça daquela mulher oprimida, aquela mulher sofredora e aquela mulher que acredita que ela pode mudar a história dela através de uma denúncia. A música Rosas é um soco no estômago, né? Assim, vocês não pouparam nada ali. Vocês foram direto ao ponto com muita certeza do que vocês estavam fazendo ali, né? A gente teve que ter a certeza do que estávamos fazendo e lembrar todos os dias as consequências, porque não foi fácil fazer. O clipe mesmo, eu tive uma crise de riso, de tão nervoso que foi para mim, porque meu pai, ele era agressor, né? Ele era um homem muito violento. E o clipe foi feito na casa da minha mãe, aonde a gente sofria essas violências, que é em São Sebastião. Então, foi na sala. Então, assim, foi muito marcante, porque em 2 natais na nossa casa, a gente não teve natais. Porque meu pai chegava bêbado querendo quebrar tudo. E tem uma cena no clipe que o rapaz que faz a cena do pai, ele joga a televisão no chão. E essa cena, assim, quando estava gravando, eu fiquei parada olhando. Quando parou, tive uma cena, tive uma crise de riso tão forte, não tinha o que falar e o que pensar. E as pessoas que estavam trabalhando nos bastidores perguntando, o que foi? Você não para de rir. Mas eu estava rindo, era de nervoso, porque lembrou a minha infância. Ou seja, era uma coisa absolutamente próxima e que vocês vivenciaram o que vocês estavam cantando ali. Talvez até tenha tido a repercussão que teve, com mais de 4 milhões de visualizações no Brasil, por causa disso, né? Porque era uma realidade que vocês viveram... Vivia. Todos os dias, pode-se dizer, porque éramos 4 na época, e todas
falavam sobre o mesmo relato. A violência, a violência, a violência na minha casa. Então, pra você ver, eu não pude escutar a voz do meu pai, ele falar alto, que eu já tinha medo. Então, é muito forte ainda. É bem doloroso ainda, porque a gente está num século tão aberto, né, com internets, com pesquisas, e tem ainda mulheres que não têm coragem de denunciar. Então, eu acho que a música que a gente mais canta, que a gente mais luta, e eu acho que quanto existir forças, a gente ainda vai continuar cantando Rosas. E eu acho muito interessante, porque vocês colocam ali uma situação de tentativa de volta, é a agressão e depois o pedido de desculpas, é a agressão e depois é aquela coisa, aquele jogo que acaba, muitas vezes você fala que as mulheres têm medo de denunciar e às vezes elas têm pena de denunciar até. Eu acho que é uma mistura de sentimentos, um negócio muito complicado. Eu acho que falo por minha mãe, né, por estar dentro da minha casa. Minha mãe demorou muito para denunciar. E nos anos 90, quando minha mãe denunciou, ela foi num posto policial que era na praça, tinha areia, e o policial falou para ela, você tem certeza que você vai denunciar o seu esposo? Porque na nossa sociedade, a mulher que denuncia o homem, e o homem é preso, e você se separa, e que tem filhos, ela é conhecida como prostituta. A polícia falou isso? A polícia falou isso. E eu só descobri isso quando estourou a música Rosas e minha mãe escutando. Minha mãe numa reportagem que ela participou de uma premiação que nós viemos do Rio, que era a premiação Rutus, convidaram a minha mãe. Na verdade, convidou a mãe de todas, mas só minha mãe teve coragem de falar. E a minha mãe falou, assim, nesse relato. E para mim foi muito doloroso ouvir aquilo, porque a gente pensa assim que isso não acontece, hoje acontece sim, né? Acontece toda hora. Toda hora. E quando você faz uma denúncia falando sobre ainda, existe policiais e pessoas que não estão preparadas para receber a mulher que está ali frágil, que está sofrendo, que está sentindo dor, que está infeliz e que ela não pode gritar para o mundo que ela não está infeliz. Porque a maioria das mulheres que sofrem violência, às vezes ela é sustentada pelo marido. E não só é de baixa renda, não, de alta também. E isso me fez refletir de não querer passar por isso. E aí minha mãe falou assim para a repórter, eu nunca esqueci disso. Espera um minutinho, tem como cortar? Aí a repórter olhou para ela, tem. Minha mãe entrou lá dentro da casa e pegou uma fralda de bebê mesmo, de pano. E essa fralda, ela estava toda escura. Porque meu pai tentou beijar ela, em São Sebastião os tijolos eram grandes, eram tipo lajotas. E minha mãe não queria que ele beijasse ela. E ele forçou ela bateu a cabeça e minha mãe ficou com 60 pontos na cabeça. Ela enrolou a fralda na cabeça e guardou com uma carta dizendo que aquela fralda iria dar força para ela nunca mais voltar para o meu pai. E assim foi. Até 2018, minha mãe guardou essa fralda. Então, todos esses relatos, eu descobri aquele dia. Entende? E, através desse relato da minha mãe, todas nós tivemos coragem de abrir a boca e dizer que a gente também passou por violência, de alguma forma. E aí a repórter perguntou assim para mim, Ana, você sofreu violência contra a mulher? Aí eu olhei pra minha mãe, falei assim, meu primeiro namorado me deu um tapa na cara. Minha mãe, se eu tivesse me falado isso, eu tinha matado ele, entende? Então, assim, eu acho que é uma mão segurando a outra. É assim que eu vejo a música Rosas. Porque você tem que tirar forças da onde não existe. Lembra? E talvez esse grito que as mulheres não tenham coragem ou não consigam dar, a música dê por elas. Sim, todos os dias.
É triste que a gente não tem muitas rádios, né, mais comunitárias. Quando tinha era maravilhoso. Mas eu acho que com a internet também esse alcance é muito maior e democratiza. Qualquer pessoa pode com o celular. Só que tem mulheres na periferia que muitas vezes não tem como acessar o celular porque não tem internet, sabe? Entendi. E na rádio, antigamente, logo quando a gente começou, você pedia, você ia no orelhão com a fichinha e pedia. Entende? E aí a música, às vezes, ela se repetia várias vezes nas rádios comunitárias da cidade. Que, na verdade, eram rádios piratas, né? Uhum. Mas que davam uma certeza que a nossa música... Foi assim que a gente descobriu que a gente estourou. Foi nas rádios piratas. De Brasília e do entorno de Brasília. E, assim, eu falo mais isso porque, às vezes, as pessoas falam, a gente não tá conseguindo vocês lá porque a gente não tem internet. O nosso pacote não dá, entende? É mais isso. Isso dá um aperto no coração, né? Você não conseguir chegar para essas pessoas que são o público que com quem vocês querem conversar, Sim. né? Para quem vocês querem levar o alerta, para quem vocês querem dar a mão, né? Para fazer a denúncia, talvez, ou para sair de uma situação que, sim, às vezes a pessoa não sabe como sair. Isso que eu acho mais complicado. E a música é talvez um empurrão, como você relatou, esse menino que colocava música alta para a mãe ouvir. Sim. E tanto que ele disse assim, minha mãe perguntou o que era 180. Aí ele falou, liga que a senhora vai saber o que é 180. E aí eu falei, mas... Eu fiquei pensando, e ela ligou? Aí ele disse assim, porque hoje existem códigos. Eu acho que na época, se existisse códigos, a gente tinha colocado na música. Porque hoje, né, tem os códigos. E hambúrguer, né, tem umas coisas na mão que você faz um sinal sem se expor tanto. E esse rapaz até falou, se na época vocês teriam coragem de ter colocado? Claro que sim. O intuito era esse. O intuito era esse. E é esse, né? E continua sendo esse. Qual você acha que é a importância de ter um festival como esse que vai ter agora na Ceilândia? De juntar... Porque o rap, ele está muito associado a essas letras que dão recados muito claros para as pessoas, né? No caso do Atitude Feminina, é um recado para que as mulheres não se submetam mais a essa violência e denunciem e saiam dessa situação. Mas o rap, no geral, é sempre uma música com letras de muita contestação e de muita mudança, né? Pede mudanças na sociedade, pede mudanças na comunidade ali de onde as pessoas que estão cantando vêm, né? Qual é a importância de ter um festival como o Sesc Rap Fest? Eu acho que a importância é colocar o rap onde ele tinha que estar. Essa é a maior importância. Porque a gente é tão massacrado já, né? A gente sofre tanto. Ficamos 2 anos trancados e tem muita gente que ficou com medo de sair. Se você olhar para as pessoas, elas ainda têm medo, né? A gente tiraram o direito de ir e vir. A gente não sabe quem tirou. A gente não pode falar quem foi que tirou. Mas eu acho que o rap, ele tá no lugar que ele tinha que estar há muito tempo. Eu digo o rap de qualidade, um rap de respeito, um rap de músicas boas que dá para ouvir, sabe? De protesto, que dá para a juventude entender que se ela se envolver com crime, ela vai morrer ou ela vai ser presa. Entende? O recado é bem claro. Bem, e é uma cultura linda, né? Eu sou apaixonada pela cultura hip hop. Até então, acho que eu já não vou falar a idade que eu tô no rap, porque até vão descobrir minha idade. Denuncia! Denuncia 180. Mas sabe aquela fase, hoje, com a cabeça que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu falo assim que nós, do movimento hip hop, estamos na melhor fase das nossas vidas. Porque ninguém é mais menino, sabe? Ninguém tá mais buscando, talvez, vender CDs, porque a gente nem vende mais CDs. Já passou, né? Já passou. Mas a gente tá buscando
Eu não vou dizer que nós estamos buscando só sabedoria, mas paz de espírito, sabe? Ainda há muitos frutos pro movimento hip hop, tanto grafite, break, DJ, o MC, né? Há muitos frutos. Então, eu acho que todos os grupos de rap, tanto das antigas como os novinhos, que a gente fala os novinhos, tem que saber que frutos vão colher. Porque eu sei o que eu colhi durante esses 23 anos. E continua colhendo, né? Sim. Não foi uma coisa que acabou, é uma coisa constante. E eu acho que você fala em paz de espírito, mas eu acho que mais do que paz de espírito é mudança. Sim. É transformação. Eu acho que o rap, Sim. ele está impregnado de transformação. Sim, porque se você não tem paz de espírito, você não consegue ter uma transformação. Se você não tem paz de espírito, você não consegue fazer uma revolução através da sua letra. Porque eu não vou conseguir cantar mentira. Eu tenho que cantar a verdade. E se a periferia estiver chorando ainda, a gente vai ter que cantar choro. Se a periferia estiver cantando alegria, a gente vai cantar alegria. Então, é nisso que eu acredito. Sabe? Você pode ver que tem grafites lindos do menino soltando pipa e tem grafites do menino chorando com fome, né? Se você vê as picapes chorando, a picape também ela tem um sinal de algum sentimento. E eu vejo que o rap, ele é um dos elementos mais completos da música, né? A gente, graças a Deus, eu sou muito orgulhosa de ser... Eu queria aprender a dançar, né? Eu não queria ser cantora, mas eu não consegui. Então, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. O corpinho só não aguenta mais. Para aprender a dançar. Pode cantar, pode dançar, não tem limite. Eu acho que não tem limite. A gente não deve se limitar também pela idade. É verdade, né? Mas o corpinho não aguenta mais, não. Vai doer tudo. Aninha, mas você está falando essa questão da temática, né? Do menino soltando pipa, um menino chorando de fome. Talvez seja por isso também que o rap aproxima tanto a quebrada. É porque é o dia a dia que está ali, explícito, desde a violência contra a mulher até essa coisa da vivência mesmo do dia a dia, da quebrada, do que se passa ali. É isso que aproxima, é isso que faz com que tenha tanto público e que as pessoas se identifiquem tanto com essas letras? Sim, porque vamos supor, se morre um líder comunitário da comunidade, que ele é querido e bem-quisto por todos, a comunidade inteira vai chorar. E o rap é a mesma coisa. Eu não posso falar que o rap ele é unido, eu não posso falar isso. Não, em todo lugar tem isso. Mas eu posso falar que o rap, ele é da comunidade. Ele veio da comunidade. E representa a comunidade. E representa a comunidade, porque a gente corre atrás das coisas para a comunidade, né? E o rap, através das nossas letras, é uma denúncia da comunidade, sabe? Não é uma coisa que, tipo... como eu falei, não tem como falar das gangues de São Sebastião se a gente não falar a verdade. Entendeu? Não tem como fazer uma música falando da invasão de São Sebastião se a gente não falar a verdade. Mas que no fundo, na periferia tem tristeza, mas tem muita alegria. Tem samba, tem teatro. São Sebastião, então, eu posso falar de coisas que tem muitas. A produção cultural de São Sebastião é uma coisa riquíssima. Riquíssima. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Assim, a cena do skate é muito forte, a cena do teatro é muito forte, a música é fortíssima. E o que eu mais acho lindo, assim, de São Sebastião, que é parte da minha infância, é a parte da quadrilha. Aqueles quadrilheiros, aquele tanto de quadrilha, aquelas roupas, sabe? Mês de junho agora, então. Sim. Eu fico impressionada como consegue, né? Porque é tudo tão difícil. Aí eu fico, gente, que lindo. Mas é engraçado, porque a quadrilha também é um outro movimento que faz uma transformação que engaja muitos jovens numa coisa para o bem. Sim. Assim, fora de drogas, exige que eles estudem e tirem nota boa para participar. Sim. Então, tem uma contrapartida também ali para dar um gás para o bem. Sim. Eu tenho muito orgulho de São Sebastião sobre isso. Porque não é só o rap que predomina, é tudo, sabe? Você vê um barzinho, tem um sertanejo tocando, mas ali tem um pagode. Então, assim, é muito bonito.
Por que você acha que São Sebastião tem essa... Porque tem umas cidades... Nosso quadradinho, né, o Distrito Federal, é muito diverso. Assim como todas as influências que a gente recebeu do país inteiro, a gente tem também umas caras próprias ali para cada... Você tem a Ceilândia, com a cara muito da Ceilândia, que é o motor cultural, né, do Distrito Federal, na minha opinião, não tem jeito. E você tem uma cena muito forte cultural em São Sebastião também. Por que você acha que tem que aflorou isso ali na cidade? Eu acredito, pelo tempo que eu tô lá, eu mudei para lá em 85. Então já tem uma estrada. Sim, sim. Eu não vou falar a idade. De novo, assunto proibido. Tem tabu, aqui tem tabu. E eu acredito que o único lugar que tinha para a juventude se divertir nos anos 80 era a Igreja Católica que fazia as festas. Não tinha outra coisa. Aquela coisa da quermesse. Sim, até porque era agrovila ainda. Uhum. Então, era tudo em frente à igreja, no pátio da Igreja Católica. Então, eu acredito que foi surgindo, né, essa geração que gostava de sertanejo, de forró, de quadrilha, porque a quadrilha ela já é antiga na cidade, muito mesmo. Tem tradição. Tem tradição. E aí veio o rap, veio o samba, porque até então veio gente de todos os estados morar lá. Então, eu acho que cada um foi fazendo seus sonhos ali, a da sua cultura, porque era uma cidade esquecida, né? Que minha diversão de criança era correr no meio dos eucaliptos. Adorava, adorava. Eu pensava que eu estava lá perto da Papuda já. De tanto, adorava. Não tinha diversão, não tinha um parquinho. A quadra que tinha era a quadra da igreja. Então, todo mundo se concentrava ali na igreja. Então, eu acho que a cultura em si ela foi crescendo em si, porque existia uma necessidade, até mesmo para a juventude. E eu acho que essa coisa de cidade pequena, né? Porque Sim. São Sebastião tem uma carinha de cidade do interior até hoje. Tem. Apesar que agora os morros estão lotando, né? Tá grande. Não dá mais para ver os morros. Eu não acredito, assim, que era... Nossa, é maravilhoso. Não dá, não tem morro mais. Só casa. Mas ainda tem, eu acho que ainda guarda essa característica Sim. meio das pessoas se conhecerem, Sim. uma característica mesmo de cidade do interior, que eu Sim. acho que acaba fomentando também, porque as pessoas se encontram e querem produzir. Sim. Eu acredito tem uma cena muito. poética também muito forte verdade. em São Sebastião. Sim, dos saraus. Dos saraus, exatamente. Sim, tem. É muito legal, assim, porque eu moro na mesma casa desde quando eu fui para lá. E, assim, todos os vizinhos se conhecem, tanto da rua toda até lá atrás. E é muito legal quando eu vejo alguém... E aí, os senhorzinhos de idade... E aí, Nia, tá fazendo muito show? Eu não te vi mais em propaganda na televisão. Aí eu até brinco, é porque agora eu tô gordinha e tô loira. Ninguém quer. Então, assim, é verdade. É muito família, assim. A minha rua é muito, muito família. Apesar que agora algumas pessoas mudaram e isso te lembra, assim, que as pessoas estão indo embora porque vão casando, né? Amigos de infância. Mas, assim, super legal quando eu encontro as pessoas que estudou comigo na 2ª série e falam, e aí, você tá viajando muito, eu vejo no Facebook ou no Instagram. Continua sendo, para mim, a minha cidadezinha. Só mudou que agora a igreja aumentou e não tem mais o portão, aquele portão de vaca. Que eu pendurava, adorava pendurar naquele portão. Então, assim, mas é a cidade maravilhosa, a cidade de Deus. Continua sendo a sua cidadezinha. Sim. Não vai deixar de ser. Não, não vai. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus trabalhos novos. E da emoção de você poder levar coisas novas também para esse grande festival de rap que vai ter nomes importantíssimos da cena do Distrito Federal e da cena nacional. Sim. Então, a Atitude Feminina tem um amor muito grande pelo rap, né, dos meninos. A gente até fala que é dos meninos, não é masculino, é dos meninos. E acho que antes da pandemia, eu virei e falei assim, vamos fazer... Falei pro Rafa e falei pra Ellen, vamos fazer Atitude Feminina Canta? Todo mundo canta a música de todo mundo, qual é o problema no rap a gente não poder cantar? Aí o Rafa falou assim, não, o Rafa foi um pouquinho contra. O Rafa, DJ Rafa Santoro. Ele foi um pouco
conta, porque ele é o produtor da metade das músicas que a gente quer regravar. Aí eu falei assim, Rafa, a nova geração não conhece esses artistas que você produziu nos anos 90. E aí E ele que falou, tem muita coisa boa. muita, muita, muita. Aí eu falei assim, eu quero cantar. Ele falou, então que música que você quer cantar? Primeiro ele falou assim. Aí eu falei, eu quero cantar do Marcão, Baseado nas Ruas. Eu quero cantar do Crônica Mendes, que é a música que a gente regravou agora recente, que é Faça por Amor. Aí fui falando pra ele, do Jamaica, do Rei, fui falando. Então, são todas as produções do Rafa. Eu falei, olha que lindo. É uma homenagem tanto pra você, quanto pra eles também. Porque naquela época, nos anos 90, só o Rafa era produtor, né? E aí, era o nome de Brasília. Sim. E aí várias conversas o nome dele surge. Todo mundo sempre fala dele. É incrível. Tá em todas. Tá em todas. Vamos ter que blindar isso. E aí surgiu esse projeto, né? Que a Atitude Feminina Canta. Só que o projeto ele se tornou uma proporção tão grande que você não dá para imaginar, porque aí veio a Atitude Feminina com banda. Que é uma super novidade. Que é uma super novidade. Mas assim, não é banda, só violão e bateria, não. É baixo acústico. As pessoas são enjoadas, sabe? As pessoas são enjoadas. Pode-se dizer que a gente está com uma mini orquestra com banda. Caramba. Até o Paraíba, que toca na Orquestra Sinfônica, está participando. É para tremer. É. Eu queria a Kátia, né? A espala da orquestra que aposentou, mas o Rafa não liberou. E como é que vai ser essa apresentação com orquestra? Vocês vão fazer ao vivo no festival? Então, isso é um sonho, porque antes do Silvio Barbato falecer, o Silvio Barbato convidou a Atitude Feminina para fazer a Atitude Feminina e a Orquestra Sinfônica no Rio de Janeiro. Fantástico. Você não sabe o que foi. Foi maravilhoso aquilo. E tanto que o Silvio, canta. E ele todo se arrupiava, assim, sabe? Seria lindo fazer na Esplanada rap. Não precisa ser Atitude, mas rap com orquestra. Maravilhoso. A combinação para... Sim, mas assim, de uma forma bem... Talvez com cantores eruditos juntos, sabe? Para mostrar que a nossa cultura ela se encaixa em qualquer lugar. Até no samba. Com certeza. E essas misturas têm tudo a ver. É isso que eu imagino. Da orquestra, a Kátia participa já de uma música nossa. Mas deixa ela comigo. Mas eu penso nisso, sabe? Futuros projetos assim, com uma mini orquestra. Igual o show agora no Sesc, que vai ser um privilégio estar Atitude Feminina com banda e DJ. Então, esse projeto de cantar músicas de pessoas que fizeram parte da nossa história. Estamos em seleções ainda, porque no CD a gente regravou a do X, né, Sub-Raça, toda a versão feminina mesmo. Mas a gente está ainda nessa seleção, porque para fechar um CD precisa de 10 músicas, né? Então, a gente está E eu fico muito impressionada, porque Sub-Raça tem uma letra que é atual, em pleno século XXI. Sim. É um negócio absurdo você continuar tendo os problemas que eram problemas graves e que não se solucionam, de racismo e de preconceito. Então, e que a gente só aumenta, né? Todo dia na televisão a gente vê, parece que só aumenta, e pessoas estudadas, pessoas inteligentes, né? E a gente regravou Sub-Raça, tá no segundo CD, Disse Jamais. O X liberou, pra gente foi um prazer cantar essa música. E foi daí que veio a história de fazer Atitude Feminina Canta, canções que fizeram parte da nossa história. Maravilhoso. E o que as pessoas podem esperar do show no festival? O que vocês querem levar? Vocês querem... Bom, Rosas, com certeza absoluta, não tem como... Vocês vão cantar, né? Sim. Porque não tem jeito. Eu acho que se não cantar, o público também não... Eles pedem. Não já começa pedindo. Não vai deixar vocês irem embora. Sim. E o que mais? O que vocês estão planejando? Então, eu ainda não vi... Formaram já um grupo, né? Com a banda. Eu não vi ainda o repertório, porque sempre é assustador. Mas que vai ter Rosas, Enterro do Neguinho, De Que Vale o Crime, Faça por Amor, que tá estourada, com a música Linda, do Crônica Mendes. Eu acho que deve ter Linda, que é uma música que fala do crack.
Mulher guerreira? Mulher guerreira. Eu adoro mulher guerreira. Mulher guerreira. Tem que ter. Tem que ter. Eu vou mostrar pra você o que sou. Mulher guerreira, tenho meu valor. Espaço que eu trilhei, experiência acumulei. Na guerra da vida errei e acertei. Aninha, a gente podia conversar muito mais. Tá, então eu vou fazer umas... Agora é minha vez de fazer pergunta. Tem sempre muito assunto, a gente Sim, não encerra, sim, né? sim. Mas eu tô sempre terminando a conversa aqui no Sesc Cultura ao Quadrado, pedindo para as pessoas deixarem um recado para o futuro. Porque a gente viveu tempos muito complicados e eu acho que a gente tem que agora olhar para frente. O que você falaria para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo? Qual recado você gostaria de deixar aqui? Então, é até meio tenso, né? Falar. Mas eu não vou pensar, eu vou falar o que está na minha mente. Porque durante esses 2 anos, as nossas mulheres sofreram muito violências. Então, eu quero dizer pro futuro e para agora, pro amanhã, que já passou, mas para hoje. É uma frase que a gente usa no final do nosso show sempre. Quem ama, não mata, não humilha e não maltrata. É isso. Perfeito, perfeito. Não tem nem o que dizer mais. Só te agradecer muito, muito de coração e dar um beijo imenso na sua mãe, que eu mandei para ela. Mando. Tá? Mando, meu exemplo de mulher. Seu exemplo de mulher, tem que ser. Maravilhosa e comove a gente. Sim. Essa sua história comove a gente. Sim. Queria te agradecer, te desejar um show lindo no festival. Para você, para as meninas, para todo mundo que vai estar se apresentando lá na Ceilândia. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista sensacional. Aguardem!